Merval. Tudo bom, Sanemeck? Boa tarde, ouvintes. Merval, quando o ministro Celso de Mello, ontem, que é o decano do Supremo, começou a falar primeiro, em geral ele teria que falar por último, né? Mas ele falou em primeiro, e quando ele começou com aqueles exagerados elogios ao ministro Marco Aurélio, exageradíssimos elogios, dizendo que é um juiz impecável, um juiz espetacular, eu falei, pronto, já tem acordo. Elogiou, para depois dizer, bom, quanto ao mérito da matéria. E aí tinha um acordo, né? O Sanemeck, eu tenho certeza absoluta que os ministros que mudaram de posição fizeram isso na melhor das boas intenções. Eu tenho certeza que eles estavam preocupados com a crise institucional que estava implantada, que olharam o país para... Opa, perdemos o contato com o Merval Pereira. Merval estava falando exatamente do que houve um acordo e dizendo que os ministros que mudaram o voto em relação àquela sessão anterior na qual 6 ministros já haviam votado, dizendo que o réu, né, o Renan sendo réu, em um processo não poderia ser sucessor do presidente, portanto deveria ser afastado da presidência do Senado. Havia então a maioria de 6 nessa direção e ontem essa maioria ficou reduzida a uma minoria de 3 votos, né? Que foram os votos do ministro Fachin, ministro Marco Aurélio e a ministra Rosa Weber. Bom, voltamos, já estamos no Merval de novo? Então, como eu ia dizendo, eu tenho certeza que eles pensaram no país, acharam que a melhor solução era tranquilizar o Senado, para dar uma perspectiva de o governo poder aprovar as reformas. Tenho certeza que a ideia foi essa. Agora, acho que foi um equívoco, porque, primeiro, o mínimo que tinha que fazer, era exigir que o Renan Calheiros aceitasse a decisão liminar do ministro Marco Aurélio Mello. Ele aceitava, assinava lá a intimação, ia para casa, o Jorge Viana assumia o lugar dele. A partir daí, aguarda o recurso, o resultado do recurso. Isso. Seria o mínimo para o Supremo não ser confrontado da maneira que foi e praticamente humilhado pelo presidente Renan Calheiros, né? Acho que os ministros não tiveram esse cuidado de preservar a instituição diante de um fato grave, que é a recusa do Renan de assinar a intimação. Não adianta nada aqueles discursos que fizeram lá condenando a atitude do Renan, não adianta coisa nenhuma. Está feito e ele não sofreu nenhuma punição por isso, nenhuma, zero. Não, a Carmen Lúcia disse foi uma afronta à justiça, e aí, ficou por isso mesmo? Pois exatamente, que ele pode. Então, esse foi um erro básico, né, que eles fizeram. O outro, eu acho que é um equívoco, a mudança de posição para contemporizar a situação. Acho que o Renan não impediria, o Senado não se rebelaria, o Senado não impediria as reformas, e mesmo que o PT estivesse no poder, ele poderia tentar impedir, mas o governo tem uma grande maioria lá, deveria conseguir, e se não conseguisse, como nós comentamos, em fevereiro volta de novo. É claro que isso ia dar um estresse no mercado, esses meses iam ser meses, mas faz parte do jogo, não tem jeito. Agora, eu não diria nem que houve um acordo, mas o consenso dos juízes de que a solução melhor era a que foi adotada, acho que é um equívoco e enfraquece o Supremo.
enfraquece o Supremo. Dos 3 ministros que mudaram o voto, na prática só o Celso de Mello mudou oficialmente, né? Ele disse que foi mal interpretado. Agora, o ministro Eusébio Zavascki, ele não mudou o voto, ele disse que concordava com o Marco Aurélio. Só que, como o julgamento não tinha ainda terminado, ele achava que não cabia a liminar. Então ele conseguiu ficar numa situação de não se desdizer, mas não aprovar a liminar. Agora, o ministro Fux, ele argumentou exatamente ao contrário do voto dele. No voto dele inicial, ele disse, por analogia, é possível dizer que o membro na linha de sucessão não pode ser réu. Por analogia ao presidente, que não pode ser réu. Isso. E ontem, para votar contra a liminar, ele entrou no mérito e disse, só se pode fazer um voto contrário por analogia. E por analogia não se pode fazer. E ponto. Quer dizer, ele mesmo se desmentiu, né? Então, realmente, o Supremo não avaliou, foi até, eu tenho a impressão de que os ministros foram até generosos no sentido de que pensaram mais na crise institucional no país do que na imagem do Supremo, que ficou muito abalada, e dá margem a 1000 suposições, 1000 críticas, né? Que houve um acordo político realmente, que o Renan fez um acordo para tirar da pauta, como tirou realmente o projeto de abuso de autoridade, fez um acordo sobre os super salários, não vai mexer mais nisso. Tem mil insinuações que o Supremo permitiu que sejam feitas numa mudança de atitude que realmente não precisava ter sido tomada. O que significa que os juízes piscaram diante das ameaças do Renan. O Renan ameaçou com a lei do abuso de autoridade e ameaçou com o negócio lá de punir juízes e promotores com super salários. E o pessoal piscou, né? O que é a impressão que prevalece na opinião pública. Isso é ruim para o Supremo, muito ruim. E o que a gente vai verificar ao longo do tempo, né? Vamos ver se porque, por exemplo, a lei de abuso de autoridade está na pauta. Ela está pautada. Ainda tem mais uma novidade, que eles estão querendo fazer um projeto de lei dizendo o seguinte, que se o presidente da Câmara e do Senado estão na linha de sucessão, eles merecem as mesmas proteções do presidente. Então, eles não podem ser acusados por nada fora do seu mandato. Então, o Renan, esse caso do Renan foi do primeiro mandato dele como senador, como presidente do Senado. Então, ele não poderia ser atingido por esse caso agora de novo. E assim vai. Mas aí, quer dizer, no caso, a regra do presidente vale pro presidente do Senado. Agora, a regra de ser réu não vale. Pois é. Eles vão ter que chegar a um acordo, né? Vão ter que chegar a um acordo para fazer essa proteção geral, né? Pode ser até que eles aceitem entrar nessa linha de sucessão, não sendo réu, saindo da linha de sucessão, mas se protegem com as acusações passadas. Então, ficam protegidos. Mas também ficam protegidos por 2 anos, não? O mandato... mas fica, né? Mas fica, pois é. Fica protegido. E a dia prescreve. Pois é. O Renan, se tivesse assim, em vigor essa lei que estão querem propor, esse crime de peculato que ele foi acusado já prescreveria tranquilamente. Exatamente. Enfim, a gente tem que acompanhar agora os desdobramentos disso, porque periga ficar mais feio ainda do que já estava, né? Essa é a minha preocupação. O Supremo tentando resolver uma crise
pode ter aumentado essa crise, perdendo credibilidade diante da opinião pública, né? E aí a coisa fica muito séria, porque o Supremo vinha se portando nos últimos tempos como um fiel da balança e o garantidor da democracia brasileira, né? E se ele perder a confiança da população, aí a gente vai ficar numa situação muito complicada, porque temos um governo que não é popular, um legislativo que é completamente desmoralizado, e aí o judiciário perdendo essa credibilidade, a situação política fica muito complicada. A gente diz que as instituições brasileiras estão funcionando, e isso é um bom sinal, mas as instituições vão acabar estão sendo afetadas gradativamente pela falta de credibilidade, né? Merval Pereira, muito obrigado, Merval. Até amanhã. Até amanhã, senador.